Fala pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de instrumental? Bora lá? Espectrofotometria, parte 1. Eu vou dividir essa aula em duas partes para explicar bem explicadinho, tá, os conceitos de espectrofotometria para vocês. Bom, começando aqui com os conceitos básicos. Espectrometria é o termo analítico para a quantificação de substância através de medidas baseadas na luz e outras formas de radiação eletromagnética, chamadas de, aqui nesse texto, de RE, a sigla, tá? Então, interação da radiação com a matéria. Métodos espectroscópicos. Qualquer técnica empregada para o levantamento de dados físico-químicos através de energia radiante incidente em uma amostra. Medem a quantidade de radiação emitida ou absorvida pelas substâncias de interesse ou concentração, né? A RE são classificados de acordo com as regiões espectrais. Então a gente tem aqui ondas, são ondas de luz, elas têm uma trajetória, né? Elas viajam no espaço obedecendo uma trajetória, né? Então a gente tem vários tipos de ondas no espaço que viajam, né? A gente tem as ondas que a gente emite dos rádios, né? Ondas de rádio. Temos as ondas micro-ondas, que interferem até em equipamentos eletrônicos, em alguns casos, né? Temos ondas infravermelho, luz visível, a luz ultravioleta, raio-x e os raios gama. Notando aqui que o tamanho da onda varia com o tipo de onda. A gente tem ondas longas e temos ondas muito curtas, né, que tem um comprimento de onda muito pequenininho, e tem outras ondas que têm comprimento de onda maior. Isso é importante porque as substâncias químicas elas interagem com as ondas de modo diferente, de acordo com o tipo de onda. Ondas que têm mais potência, elas estão localizadas aqui nessa região do espectro. E ondas de menos potência estão localizadas nessa região do espectro aqui das microondas. As microondas elas são menos potentes, por exemplo, do que a luz que a gente enxerga. Ah, professor, mas você coloca um copo dentro do micro-ondas, ele ferve. Ferve. Porque as micro-ondas elas conseguem girar moléculas, fazer rotação de moléculas. Rotação, inversão, elas conseguem modificar essas moléculas numa velocidade tão alta que elas dissipam calor. Elas entram em atrito. É como se você esfregasse uma madeira na outra, né? Aí o atrito produz calor. Por isso que nos micro-ondas a gente consegue esquentar os alimentos devido à água e algumas moléculas que são sensíveis aos micro-ondas que se excitam, né? Por exemplo, eu coloco manteiga no micro-ondas. Quando a manteiga está muito dura, eu coloco dentro do micro-ondas, mas não pode pôr muito, senão ela vira água. Porque as moléculas de gordura são muito sensíveis ao micro-ondas. Eu já percebi isso na prática, tá bom? Vamos lá. A luz que a gente enxerga é a luz visível, que está dentro desse comprimento aqui, ó, que fala luz visível. Outras ondas que são infravermelho, que são ondas longas, que elas estão na ordem aqui de 10 a terceira, né? Elas não são visíveis. E as ondas de raio-x, ultravioleta também não são visíveis. As únicas ondas que o ser humano enxerga é na faixa aqui da luz visível, que é uma faixa aqui estreita, que vai de 380 a 800 nanômetros. É a faixa mais ou menos, tá? Que vai a luz visível. Conceitos básicos aqui. Métodos espectroquímicos.
técnicas espectroscópicas de determinação qualitativa e quantitativa de compostos orgânicos e inorgânicos. Consideramos particularmente a absorção da radiação UV, visível e infravermelho. Nos métodos espectrofotométricos de laboratório molecular, a gente trabalha com as radiações ultravioleta, visível e infravermelho. A maior parte das análises estão situadas nessa faixa: 380, 300 nanômetros a 800, um pouco mais, tá bom? É nessa faixa que a gente vai fazer a análise. Radiação eletromagnética. O que é a radiação eletromagnética? É luz. E a luz, ela se movimenta, ela tem uma característica de movimento, né? Então, emissão de pequenos pulsos de energia através do espaço em velocidades da luz, né? Velocidades altíssimas. Principais características da radiação eletromagnética: propriedades ondulatórias, elas são ondas, ondas de rádio. Vamos sintonizar as ondas de rádio, então elas são ondas. A luz também é uma onda. Quando a gente liga o rádio, a gente está captando ondas de rádio que viajam em velocidades altas também, velocidades próximas à velocidade da luz. Então a gente tem aqui as propriedades das ondas, né? A gente tem o comprimento de onda, que é chamado de lambda. A gente tem a frequência da onda, que é a quantidade de vezes que o pico passa num certo período, velocidade da onda e amplitude da onda. Isso é um pouco de física, pessoal. Eu estou passando, mas o que a gente precisa saber, que a gente vai usar, é o comprimento de onda, que é importante para nossas análises. As outras coisas são importantes, mas para o funcionamento do equipamento. Então a gente tem aqui, ó, uma onda, né, que está viajando numa certa direção no espaço. Ela tem essa característica, ó, é uma onda que viaja. E perpendicular a ela é o seu campo magnético. O campo magnético é perpendicular à onda, sempre a onda acompanhada do seu campo magnético. Por isso que é eletromagnética a onda. Ondas eletromagnéticas. Comprimento de onda. O que é comprimento de onda? É distância linear entre dois máximos e mínimos da onda. Duas cristas ou dois vales. Duas cristas, a crista da onda. Lembra da onda do mar? Ela faz assim, né? Então, uma distância entre uma crista e onda é o comprimento da onda. Embaixo também é o mesmo comprimento, que é chamado de lambda. Unidade de comprimento de onda de várias regiões. Raio-x, 10 a menos 10 metros. 10 a menos 10, se vocês procurarem o símbolo grego para menos 10, eu não lembro agora, não lembro se é picômetro, 10 a menos 12. Não, eu acho que a gente usa nanômetro aqui, né? No caso, 0,1 nanômetro, não. Provavelmente, tá? Ah, desculpa, tá aqui, ó. Falha, às vezes a cabeça da gente esquece algumas coisas. Angstrom. Angstrom é 10 a menos 10. 10 a menos 12 é pico. Picômetro. Tem várias medidas aí, né? Temos nanômetro, temos micrômetro, temos picômetro, fentômetro, várias coisas, tá? Não precisa decorar essas coisas, nem eu, você vê que eu esqueci também. Bom, a gente tem aqui o angstrom, que é 10 a menos 10, nanômetro 10 a menos 9 e o micrômetro 10 a menos 6. Normalmente, no laboratório, como a gente trabalha com ultravioleta e visível, a gente trabalha na faixa do nanômetro, que é a nossa... O equipamento ele tem um seletor de comprimentos de onda, onde a gente consegue selecionar as ondas em nanômetros, que é o mais importante para a gente. Aí a onda, além do comprimento, ela tem a frequência, que é o número de oscilações que ela tem num determinado tempo. Ó, essas duas, no mesmo tempo, a gente tem aqui, se a gente contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... Passou 11 vezes nesse ponto. Uma onda mais longa, que tem um comprimento de onda maior, ó, ela tem uma distância maior, ela tem uma frequência menor. Então, quanto maior a frequência,
menor o comprimento de onda. Quanto menor o comprimento de onda, maior a frequência. Ondas de mais frequência são mais energéticas, carregam muita energia. A partícula vem louca aqui, e aqui ela já vem devagar, como uma onda do mar, tranquila, entendeu? Não tem tanta energia. Então as ondas de alta frequência têm mais energia. Mas para que estudar isso? Porque as ondas de alta frequência reagem com o material diferentemente das ondas de baixa frequência. E os materiais, eles, dependendo da energia das suas ligações, eles vão interagir com a luz de uma frequência um pouco maior ou um pouco menor, dependendo do material. Por isso que a gente estuda essa parte aqui. Mas é mais conceito. Como eu falei, é a física e o equipamento depende desses conceitos. Aí tem a amplitude da onda, que é o tamanho, né, da onda, o total do tamanho da onda também. E por final temos a velocidade da onda, que depende do meio. Se a gente está no vácuo, a velocidade da luz no vácuo é 300 mil km por segundo. É a velocidade mais alta, maior que existe no mundo. Ainda não conseguiram superar essa velocidade com equipamentos, experimentos atuais. Para vocês terem uma ideia, a distância entre a Terra e a Lua, a nossa Lua, é de 350 mil quilômetros, dependendo de onde ela está, né? Dependendo da sua posição em relação à Terra. Mas vamos pensar que você tem uma lanterna e você pisca a lanterna. Eu acendo a lanterna, ou sei lá, acendo a luz do celular aqui. Vamos ver, meu celular não está acendendo. Aí, acendeu. Acendo a luz do celular e aponto para a Lua. 1, 2, chegou na Lua. Simples assim. A luz viaja nessa velocidade, bem rápido. E por final aqui, para terminar a aula de hoje sobre a parte de ondas, o próximo slide eu vou deixar para a próxima aula. A parte de ondas aqui, a gente tem o espectro eletromagnético, e aqui mostra várias faixas, né, e as interações que eles podem ter, né? E o espectro, ele pode interagir com a matéria de várias maneiras, como rotação, orientação, configuração, distribuição eletrônica e configuração nuclear. Pode causar fissão e fusão nuclear, né? Dependendo da onda, né? Pode desintegrar o núcleo do átomo. Então as ondas mais comuns aí causam rotação ou salto eletrônico. Nós vamos ver depois como é que funciona isso. Então a gente tem aqui as ondas de raio gama, onde a gente tem por desintegração nuclear, não que elas causam desintegração, elas são geradas por desintegração. Desculpa, tá? A desintegração gera esse tipo de onda. Depois a gente tem aqui as ondas de raio-x, aonde a gente tem aí eventos mais profundos no átomo, né? Eventos de emissão e absorção de elétrons que envolve mais energia. Depois a gente tem aqui no ultravioleta, a gente tem transições eletrônicas. Na faixa visível também transições eletrônicas, mas de menos potência. Conforme a gente vai aumentando aqui, ó, aqui a gente tem para a gente ter esse tipo de onda, a gente tem que ter uma desintegração nuclear para a gente conseguir ter esse tipo de onda, que acontece nos reatores nucleares, né? Depois, para a gente ter já as ondas visíveis, elas participam aí de interações menos energéticas. As ondas infravermelho e microondas, elas estão relacionadas com vibrações moleculares, vibrações e rotações moleculares, que elas têm menos energia. E aí a partir daqui já tem as ondas
menos energéticas, que são as ondas de rádio, UHF, VHF. Elas já são ondas menos energéticos, menos energéticas, né? Então, como fonte aqui de geração, a gente tem usinas nucleares que geram esse tipo de onda. Aqui é mais a parte de física, né? O que importa para nós aqui são as transições eletrônicas e as vibrações e rotação. Então, numa maneira geral aqui, para resumir essa parte das ondas, que são as ondas visíveis, o que importa é a gente saber o que é, né? Como essa onda interage com o material, e que a onda visível ela é utilizada nos métodos de absorção molecular que a gente vai estudar, tá bom? Que é coisa aí depois no horário de aula, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem, postem comentários sobre essa parte, né, das ondas. E na próxima aula a gente vai começar a falar aqui sobre as medidas espectroscópicas, como que a amostra interage com as ondas, tá certo? E aí a gente finaliza essa parte essa primeira parte de estudo sobre espectrofotometria molecular, tá bom? Então, aí, até mais, até daqui a pouco, né? Eu vou estar esperando por vocês, tá bom? Até mais, pessoal.